Eu quero apresentar nossa amiga, reapresentá-la, filha de Geraldo e Ana Jaci Guimarães, oradores espíritas e fundadores do Grupo Espírita Caminho da Esperança, com sede na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, do qual a NET participa e dirige. A NET é oradora espírita com conferências proferidas em vários estados do Brasil e no exterior, transmitindo seu conhecimento e luz, a luz da razão sob a ótica espírita de uma forma peculiar, convocando o público a profundas reflexões quanto ao papel do espírita na atualidade. Para vocês, para nós, corações e cérebros, vamos ouvir, vamos receber a doutora NET Guimarães. Uma boa noite a todos. Apesar das pessoas comentarem, com essa voz você canta? Não. E eu gostaria de pedir licença aos senhores, que eu queria tirar 5 minutinhos da palestra. Eu e alguns outros amigos oradores espíritas. Começamos no Dia das Mães, eu estava nos Estados Unidos, no Dia das Mães, em vários locais do Brasil e do mundo, uma campanha em favor da vida. Então, nesse mesmo momento, no Dia das Mães, vários oradores em várias partes fizeram e deram início a essa campanha que eu estou compartilhando com vocês. A maior parte de vocês hoje em dia tem Facebook, tem um Instagram, está em alguma rede social. Nós começamos a ver que existe na Terra uma intensa campanha contra a maternidade. Há uma agenda internacional que tem por interesse aprovar o aborto. Porém, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, o objetivo dessa campanha não tem nada a ver com a saúde da mulher, por exemplo, ou com o empoderamento, como algumas pessoas colocam, ou com uma questão social ou política. Existe, sim, uma quebra de paradigma extremamente negativo. Nossas meninas estão crescendo ouvindo falar que ser mãe é algo pejorativo, que ser mãe não é uma coisa importante, que ser mãe é perder capacidade de trabalho, que ser mãe é um sacrifício inútil e não produtivo, que ser mãe é uma forma de opressão. Estão associando a maternidade a tudo que há de ruim, em termos sociais, em termos econômicos, qualquer coisa. De tal maneira que está cada vez mais comum ouvirmos meninas, crianças, dizerem: eu vou matar bebês, eu quero matar bebês. E essa repetição constante dessa frase está tornando isso natural, algo familiar. Em vista disso, nós resolvemos iniciar uma campanha para dizer que as coisas não são bem assim. Uma das coisas que falam muito é que o aborto é uma forma de contracepção. Não é. Existem formas de contracepção extremamente eficientes. E se houvesse realmente interesse na saúde da mulher, haveria mais investimentos na área. Por exemplo, se você não quer ter filhos nesse momento ou não tem previsão de tê-los, existem várias tecnologias além da pílula anticoncepcional que são eficazes e não lhe causam problemas. Por exemplo, a pílula causa muito mal-estar. Existe um equipamento que é um chip que você instala e ele vai liberar doses de hormônio compatíveis com a sua estrutura física. E você pode programá-lo o tempo que você quiser. E o custo é mais barato que um iPhone novo. Então, todas as meninas hoje se interessam muito em ter um iPhone novo. Você pode possuir essa tecnologia e definir quando você quer ter filhos ou se não quer tê-los. Então você não é obrigada a ter os filhos. Você pode optar. Existe tecnologia para isso. As pessoas usam a bandeira do empoderamento feminino e uma série de questões políticas. Por exemplo, com a questão do estupro. E no caso do estupro, você é obrigada a ter um filho que você não quer? Nós perguntamos a um especialista na área de obstetrícia e ginecologia, a respeito da pílula do dia seguinte, que muitos espíritas colocam como abortivo. Não é. Antigamente poderia, não é. Hoje em dia não é. A pílula do dia seguinte
É um coquetel hormonal que impede a concepção. Por isso o nome é pílula seguinte, não da semana seguinte. Ela é eficaz até 72 horas após. Para aqueles que não mataram as aulas de biologia, vocês lembram que a gravidez não acontece na hora do intercurso sexual. O espermatozoide vai caminhar pela trompa de Falópio, no terço médio, e lá é que vai acontecer a concepção. Então não é na hora. Por isso a pílula do dia seguinte, que é eficaz até 72 horas, impede a concepção, tornando o ambiente hostil. E se você estiver grávida 2 semanas, não faz nada. A pílula dia seguinte impede a concepção, não é um abortivo. Então, se as pessoas realmente estivessem interessadas na pessoa que sofreu esse tipo de violência, eles iriam então permitir que todo mundo tomasse conhecimento de que existe essa opção e ela é eficaz em 98% dos casos. E que é gratuito no posto de saúde com um boletim de ocorrência. Não é uma técnica anticoncepcional normal, porque ela causa vários desconfortos físicos. Como eu falei, é uma coisa excepcional. Existem métodos anticonceptivos muito eficientes e o Brasil tem 5 patentes na área. 5 patentes em torno de contraceptivos eficazes e com o mínimo de efeitos colaterais. Então, o aborto não é uma opção anticoncepcional. Além disso, quando as pessoas usam o aborto como opção, deixa eu lembrar uma coisa. Vocês que têm Facebook, compartilham vídeos, já devem ter visto aqueles filmes lindinhos a respeito de uma gatinha lutando com um pitbull para salvar seus gatinhos. Sempre tem um filme desse, né? Com um animal, luta com um animal muito maior para proteger. E a pessoa bota a legenda, símbolo de amor materno. Não, sinto muito. É o símbolo da ação de uma substância chamada ocitocina. A ocitocina produz um apego significativo no animal. Tanto que essa mesma mãe que luta com o pitbull para salvar os seus gatinhos, se os gatinhos maiores entrarem no seu território, ela mesma os mata. Ou seja, é briga de família, é herança. Tem um outro caso mais interessante, que é quando uma cachorrinha, uma cadelinha, adota gatinhos, ou porquinhos, ou interespécies. E aí a pessoa diz, aí sim é símbolo do amor. Também não. É excesso de ocitocina. Quando há excesso de ocitocina e há a perda do filhote, o sofrimento é tão significativo que adotar filhotes interespécies alivia o sofrimento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, para aqueles que não sabem. Os seres humanos são mamíferos, da ordem dos primatas, que deram origem ao reino hominal. Então, nós também somos sujeitos à ação da ocitocina. Diante disso, observou-se que mesmo que a pessoa não seja religiosa, ache que matar bebês é uma coisa positiva, tenha pensamentos políticos e sociais intensos a respeito do assunto, quando praticam o aborto, muitas delas, em torno de 60%, desenvolvem quadros depressivos graves. É a culpa? É a religião? Não, é a ocitocina. Como nós não temos nenhuma medicação que neutralize a ocitocina em níveis eficientes, entre os meios acadêmicos é considerado que o aborto não é um método anticoncepcional eficiente, porque ele pode causar processos mentais independentes de processos psicológicos, mediados por fatores de neurotransmissores. Diante disso, essa fala comum que as pessoas usam com relação ao aborto, 200, olha esse número, você já deve ter ouvido falar, 200 mil mulheres morreram vítimas do aborto. Aí eu vi isso numa palestra no Rio de Janeiro, uma pessoa estava dizendo. E aí eu ia fazer um debate no assunto e era uma comunidade médica, eu perguntei, vem cá, tem alguém aqui que seja cardiologista? Qual é a maior causa de morte de mulheres no mundo? Infarto agudo do miocárdio. Segundo lugar, complicações da diabetes. O aborto não é o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Vamos botar no sexto. Se 200 mil mulheres morreram vítimas de aborto, quantas mulheres de infarto? 2 milhões. 1,5 milhão de complicação da diabetes, 1 milhão de outra causa, né? Ou seja, não sobrou nenhuma mulher no Rio de Janeiro, né? Acabaram todas. Dá pra gente notar que esse número não corresponde à realidade.
É um dado falso que as pessoas estão usando para impulsionar isso. E quando aquelas que fazem estudos sobre o aborto legitimamente, uma delas não está sendo leal, porque ela não coloca ali os casos de aborto espontâneo. Tá? Então, os casos de aborto provocado que dão complicações não são esses números que estão falando. E o aborto como método anticoncepcional causa uma série de outras sequelas. Bom, para responder a isso, o que é que a gente propõe para os senhores colaborarem com essa campanha? Você que é mãe, qual é a coisa que a maternidade lhe deu de mais importante na sua vida? Valeu a pena ser mãe? Diga isso na sua rede social. Vale a pena ser mãe. E diga por quê. O que você ganhou sendo mãe? Porque as pessoas estão falando do que se perde. O que você ganhou? Você, tá? Que não teve mãe e que foi adotado. Diga, valeu a pena a sua vida? Diga o que você ganhou dessa mulher que não criou você, mas te deu a chance de ser criado por outra pessoa. Diga, sua vida valeu a pena? Escreva no Facebook. Eu não tive mãe. Você acha que sua vida deve terminar? Você não teve mãe, você foi abandonado, mas você amou alguém? Você é feliz hoje? Diga então que sua vida valeu a pena. Você que deseja ser mãe e não pode, escreva na sua rede social. Me dê essa criança que você não quer. E diga o que você faria se você tivesse a chance de ter essa criança que ela não quer. Diga o quanto você amaria, o que você faria por ela. Diga. Você não quer essa criança. Dê para mim, para que eu possa amá-la. É muito comum a gente falar a respeito de crianças órfãs abandonadas. Gente, não é assim. Existem muitos no Brasil órfãos de pais vivos. Ou seja, são crianças que foram retiradas da família, mas a família não abre mão para adoção. E na fila da adoção há milhares de pessoas desesperadas por uma criança. E você que tem essa oportunidade, já passou da fase de anticoncepcionais ou não, você que deseja ser mãe, escreva, dê para mim esse filho que você não quer. E diga o que você faria por uma chance como essa. Sensibilize essas pessoas. Você não é obrigada a criar o filho. Tá? Existem pessoas que estão desesperadas por amar essas crianças. E vocês que não tiveram mães, vocês que foram abandonados e que estão vivos, estão vivendo, estão experimentando a alegria do amor, de tudo mais, diga, valeu a pena você viver? Você preferia que sua mãe tivesse te abortado? Então escreva isso também. Você que foi adotado, você teve uma família que te amou, diga para esta mulher que está pensando que o aborto é uma opção viável, de empoderamento, de crescimento, seja lá o que for. Diga o quanto sua vida valeu a pena. Mesmo vocês que não tiveram mães ideais, vocês acham que sua vida vale a pena ser vivida apesar disso? Então vamos valorizar a vida assim, nesse ponto de vista. Vamos trazer para o nível pessoal. Vamos escrever no Facebook. Ser mãe fez o que por mim? Estar viva, agradecer essa mãe biológica que não esteve com você. E você que quer uma criança, diga, dê para mim. Sensibilize essas pessoas. Dê para mim essa criança que você não quer. E fale para esta menina que está ouvindo que ser mãe é uma coisa ruim. O quanto você faria por amor para essa criança que não é sua. Essa campanha que nós iniciamos no Dia das Mães, eu estava nos Estados Unidos e tem em vários lugares no Brasil, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu tirei esses minutinhos, ok? Bom, agora vamos começar a palestra para valer. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trabalho de um cientista que eu me apaixonei. E essa paixão começou assim de maneira inusitada. Nós estávamos assistindo uma palestra a respeito de uma publicação estatística que saiu. Há muitos anos eu falava a respeito da causa mortis. Por exemplo, qual é o maior índice de mortalidade? Ao contrário do que as pessoas pensam, o que mais causa morte entre os seres humanos não é a guerra, não é a violência, não é o assalto, é acidente de trânsito. Então a coisa mais mortal para os seres humanos, na atualidade, é um automóvel.
Então, a maior parte das pessoas, principalmente entre as faixas mais jovens, se vê, morreu de quê? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito é a maior causa morte na atualidade. Isso acontece desde 1950. Porém, de 50 para cá, a morte no trânsito tem diminuído sistematicamente. Caiu muito, mas ainda é, na atualidade, a principal causa-morte. Segundo lugar era uma doença. E não era o câncer, como algumas pessoas pensavam, nem AIDS, nem tuberculose. A doença mais mortal do planeta era a diabetes. Então, a maior causa de mortalidade entre os seres humanos era causada pela diabetes. Então, nós tínhamos tromboembolismo, nós tínhamos trombose, derrames, uma série de transtornos que levavam ao óbito causados pela diabetes, que é uma doença que a gente conhece, inclusive tem tratamento, mas mesmo assim era a principal causa de morte dos seres humanos. Em vista disso, a Organização Mundial de Saúde fez uma grande campanha para conscientizar a população a respeito da diabetes, como tratar, como evitar, como trabalhar a diabetes, e com isso houve uma queda acentuada das mortes pela diabetes. Em vista disso, a diabetes não está mais em segundo lugar. Ela caiu. Mas o que é que ficou no lugar? Como eu falei, todas as outras causas mortes, violência, guerra, etc., têm diminuído com o passar do tempo. Então, as mortes por violência diminuíram. As mortes na guerra diminuíram. As mortes em todos os sentidos diminuíram, com uma única exceção. Só existe um tipo de morte que, desde que ela foi analisada estatisticamente, só fez aumentar. É o suicídio. O suicídio tem aumentado sistematicamente e hoje está em segundo lugar. Então, em primeiro lugar, a morte no trânsito, que está caindo. Em segundo lugar, o suicídio, que está aumentando. Se supõe, então, que brevemente não será mais o trânsito principal causa de morte, e sim o próprio homem, que destrói a si mesmo. Então, em pouco tempo, a gente considera que o suicídio estará em primeiro lugar entre causa de morte na humanidade. Mas tem um problema. As campanhas para o trânsito têm funcionado, as campanhas da diabetes funcionaram, as campanhas em todos os sentidos têm funcionado. Mas com relação ao suicídio, não. Porque se descobriu já há algum tempo que toda vez que nós falamos sobre o suicídio publicamente, numa palestra ou algum texto didático, o suicídio aumenta. Funciona mais ou menos assim. Tem alguém pensando em suicídio. Quando ele ouve isso sendo verbalizado, ele pensa, é uma boa ideia. E ele sai dali e tenta. Então, toda vez que se faz uma palestra, que se faz alguma menção ao suicídio, ele aumenta. Como é que a gente vai fazer uma campanha para diminuir uma estatística se a gente não pode falar do assunto? Porque toda vez que a gente fala, ele aumenta. Toda vez que a pessoa pensa, no que se fala a palavra, a pessoa fica presa nela. Todas as vezes que isso aconteceu, esse foi o resultado. Até uma coisa que a mídia já aprendeu. Eles não anunciam mais suicídio. Porque toda vez que eles publicam, há uma grande onda de suicídio. Então, quando um ator, uma atriz, alguém famoso faz, eles já não dizem como. Porque no momento em que isso é divulgado, um grande aumento desse tipo de suicídio acontece. Por exemplo, há muitos anos vocês não ouvem falar de alguém que se jogou da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Pois eles continuam fazendo isso, sempre. Só que não anunciam mais. Por quê? Porque quando eles publicavam que alguém fez isso, uma semana depois aumentava 10, 15 vezes o número de pessoas que tentavam. No Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, a gente também tem metrô. Foi muito depois de São Paulo, mas tem metrô. Então, a gente tem metrô. E o nosso metrô foi construído muito depois do de São Paulo. Então, é uma malha mais moderna, que é controlada por computadores. O maquinista ele está ali apenas numa contingência, mas o metrô é dirigido pelos computadores. E, às vezes, o metrô atrasa no Rio de Janeiro. O que vocês não sabem é que quando isso acontece é porque alguém se jogou nos trilhos do metrô. Isso não aparece no jornal. Por quê? Porque se aparece, um monte de gente vai fazer também. Então, uma coisa que já é de domínio público,
Então, há um consenso geral entre jornalistas de não divulgar o suicídio, de não falar claramente suicídio e, mesmo quando alguém famoso faz, não descrever. Mas, mesmo assim, recentemente, um cineasta resolveu fazer um esclarecimento com relação ao suicídio e fez uma série de TV, de filmes, tá? Na Netflix, um seriado. E o tema central é o suicídio. A colocação do cineasta: eu quis esclarecer a respeito do suicídio, fazer uma campanha, fazer um tipo de tentativa. Porém, esse seriado já foi proibido em diversos países. Por quê? Porque onde ele passa, a taxa de suicídio aumenta. Né? Isso foi publicado e são 23 países oficialmente que baniram. Aí o cineasta foi responder: isso não é verdade. Tá? E fez uma acusação formal de que estavam boicotando o filme dele e tudo mais. A resposta foi a seguinte: a maneira técnica mais comum usada pelos adolescentes para se suicidar é enforcamento e pular de um lugar alto. Nos locais onde o filme passa, a série passa, aumenta o número de suicídios semelhante ao do seriado. Aumentou muito intensamente. Ou seja, há uma ligação direta entre o aumento desses suicídios e o seriado. Ou seja, o efeito, se era esse que ele queria dar, não foi o que aconteceu. E mesmo sabendo disso, ele fez uma segunda temporada. Mas não é o único. Existe um desenho animado na internet chamado Pequena Loja dos Suicídios. Sim, desenho animado. É um desenho animado. A Pequena Loja dos Suicídios, que é uma loja que vende técnicas de se matar. Você chega na loja e ele pergunta: você tem medo da dor? Você não tem? Você quer isso? Você quer um efeito ou não? E você lá compra um kit suicídio apropriado para as suas intenções. E isso não é um filme, é um desenho animado, veiculado gratuitamente na internet. O autor diz que é um desenho animado para adultos. E a intenção dele foi fazer um libelo contra o suicídio. Porém, o efeito é justamente o contrário. Primeiro, desenho animado, no nosso inconsciente coletivo, está associado a quê? Crianças. Então, se você vê seu filho vendo um desenho animado, você não pensa que pode ser uma coisa extremamente perigosa. E é um desenho muito bem feito, muito bonitinho. E que nos minutos finais tem uma mensagem boa. Mas durante a maior parte do tempo você tem pessoas se matando sistematicamente durante o desenho. E isso está para quem assistir? Crianças e adolescentes, que estão vivenciando esse momento. Lembra que a gente falou? Se você pensou sobre o assunto, basta alguém falar, basta alguém mostrar, e aí você toma a coragem necessária. Ou seja, existe uma campanha pró-suicídio também. Só que um problema aconteceu. Alguns países acham que o suicídio é uma boa ideia, principalmente se acontecer entre idosos e pacientes terminais. Sério, são a favor. Tem vários países na Europa que dão assistência. Quer se matar? A gente ajuda. Mas eles querem que um determinado nicho da população faça isso. Pacientes terminais, pacientes agudos, crônicos, idosos. Só que eles estão observando que o tiro não saiu corretamente. Porque o que está aumentando é o suicídio, principalmente na população que eles não querem que aconteça. Crianças e jovens. Porque na Europa eles estão com um crescimento negativo da população. Então, se há uma coisa que eles não querem, é que crianças e jovens façam isso. De maneira que eles diminuíram as propagandas e publicações pró-suicídio assistido. Por quê? Porque em vez de aumentar na faixa que eles queriam, temos crianças e jovens tomando esse impulso. Então, eles eliminaram esses comerciais que eles estavam fazendo porque eles achavam que era uma coisa positiva, né? O suicídio assistido. Mas viram que não deu certo. E eles não estão conseguindo aquilo que eles queriam. Que aparentemente os idosos se apegam à vida. Mas quem está se suicidando são as crianças e os jovens. Bom, como é que a gente vai conter isso se a gente não pode falar do assunto,
se a gente não pode fazer campanha, se a gente não pode fazer palestra, se a gente não pode conversar com os jovens sobre isso? Como é que a gente vai resolver? Então, eles tinham publicado essa estatística, houve uma grande reunião a respeito do assunto, vários pesquisadores participaram e, após a apresentação daquilo tudo, alguns repórteres foram entrevistar algumas personalidades presentes, entre eles alguns cientistas importantes. E um deles foi entrevistado. Era alguém famoso, é um cientista que ganhou um prêmio Nobel em economia. É um economista? Não, um psicólogo. Já é inusitado. Um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de economia. Por quê? Porque ele conseguiu uma coisa que há muito tempo eles queriam. Uma colocação de psicologia que pudesse ser útil em prever determinados comportamentos econômicos. Ele fez com tal brilhantismo que ganhou o prêmio Nobel de economia. Mas não foi só isso. Não existe o prêmio Nobel de psicologia. Mas ele ganhou um dos maiores prêmios na área de psicologia porque ele criou uma nova técnica terapêutica que está tendo um grande sucesso, uma grande penetração. Então ele ganhou o prêmio máximo na área de psicologia. E também foi candidato a um prêmio Nobel de medicina. Se ele tivesse ganhado, não ganhou, se tivesse ganhado, seria a segunda personalidade no planeta a ganhar o prêmio Nobel em duas áreas distintas. A primeira personalidade foi Madame Curie, que ganhou em física e química, e ele seria o segundo. Ele não ganhou, mas só a indicação. E outra coisa, não era médico, era psicólogo. Então, um psicólogo, se ganhasse, ganharia em economia e em medicina. Por quê? Porque ele fez um experimento que fundamentou a sua escola terapêutica e, nesse experimento, várias descobertas interessantes foram feitas que deu, por isso ele foi candidato ao prêmio Nobel. Então, essa personalidade estava sendo entrevistada. Os dados foram apresentados e aí a repórter chega para ele e pergunta: a que o senhor atribui essa situação? Por que as crianças estão se suicidando? E durante a reunião, eles chegaram à conclusão que isso estava associado a uma outra estatística que surgiu, que era nova. Bom, os índices sociais, o que são índices sociais? São índices que medem o bem-estar de uma população. Então, por exemplo, salários, a diferença salarial entre homens e mulheres, exploração infantil, trabalho escravo, longevidade, todos os fatores que são responsáveis pelo bem-estar social. Ou seja, todos os índices sociais melhoraram. Por exemplo, a expectativa de vida aumentou. As pessoas estão ganhando mais, as pessoas têm mais conforto, mais bem-estar, menos fome. Por exemplo, antigamente, nós tínhamos um grande problema com a miséria, o número de pessoas que passam fome, né? Então, só que agora o problema é outro, o número de pessoas obesas. O número de pessoas que morrem por excesso de comida é muito maior do que aquelas que não têm comida. Então, o problema já é outro. Então, tudo em relação ao bem-estar do ser humano tem melhorado. Mas tal país é uma exceção. Em geral, os índices sociais melhoraram muito. Nós temos hoje a democratização da informação, do ensino. Hoje em dia, você tem muito mais oportunidade do que tinha 100 anos. Ou seja, tudo na Terra melhorou. Porém, o homem está mais infeliz agora do que estava há 50 anos. A infelicidade aumentou. Por quê? Se tudo está melhor. Você tem mais dinheiro, mais conforto, mais comida, mais tudo. Por que você está mais infeliz? Isso é um fato. Agora, o que foi inusitado na estatística é que houve um aumento de 6% na infelicidade entre crianças e jovens, o que nunca aconteceu. As crianças sempre foram invariavelmente felizes. Elas nunca se autodenominavam pessoas infelizes. Agora aconteceu. Então, a infelicidade foi apresentada, isso em 2005. As crianças se colocaram como infelizes e essa infelicidade de 2005 para 2016 aumentou em 6%. Se a gente colocar esse aumento da infelicidade e a taxa de suicídio, nós já sabemos por quê. Então, por que as crianças estão morrendo? E morrendo pelas suas próprias mãos? Porque elas estão infelizes. E, diante disso, a repórter perguntou para esse cientista: a que o senhor atribui o aumento da infelicidade entre crianças e jovens? E aí aí deu aquela pausa, né? Aquela coisa dramática, aí comecei a... E agora eu fiquei, depois daquela biografia que o cara tinha, bom, quero saber o que ele vai dizer, né? Aí quando voltou, a que o senhor atribui o aumento da infelicidade entre crianças e jovens? E aí ele respondeu um negócio
completamente fora do comum. Ele respondeu: atribuo o aumento da infelicidade entre crianças e jovens à câmera digital. Câmera digital? Eu fiquei pensando, deve ser o telefone, o povo fica no telefone, não conversa, deve ser isso. Não, é a câmera digital mesmo, foto. Eu não entendi. Nem a repórter, porque a cara dela foi incrível. Ela ficou parada um tempão assim, né? E não era efeito dramático, assim, não entendi. Como é que é? Esse homem tão inteligente, como é que é? Que tem a câmera digital. Sim, a câmera digital. Eu também fiquei curiosa, né? E quando ele explicou, aquilo me chamou a atenção de tal maneira que eu fui atrás da técnica terapêutica dele e do que ele fez. O nome dele é Daniel Kahneman. E ele atribui a infelicidade, esse aumento, à câmera digital. E ele explica de uma maneira muito interessante. Bom, por que ele foi candidato ao Prêmio Nobel de Medicina? Porque ele fez uma pesquisa a respeito da memória. Tá? E ele descobriu que o nosso presente, dura no máximo 3 minutos. Depois de 3 minutos é passado. E aí ele está na sua lembrança. Então, o passado é uma lembrança. E o presente dura exatamente 3 minutos. 3 minutos depois, você está no passado. E nem sempre o que está no passado é exatamente como você acha que é. Porque o passado muda. Ele fez esse experimento de uma maneira muito interessante. E o motivo que ele fez isso, e eu vou falar a respeito para vocês entenderem o negócio da câmera digital, tá? Ele fez a seguinte descoberta. Ele estava lendo um material de um bioquímico chamado Fraser. Apesar desse nome, o cara é francês. E ele estava estudando a influência do cortisol e do estresse. Há muitos anos, desde a década de 50, a gente sabe que o estresse afeta o nosso sistema imunológico, que o estresse afeta a saúde, etc. Então, descobriu-se isso há muito tempo, porém, Fraser queria fazer a seguinte pesquisa. Quanto estresse exatamente aumenta quanto cortisol exatamente e quanto exatamente afeta o sistema imunológico? Porque a gente sabe, afeta quanto? Então, ele em laboratório começou a medir isso e chegou à conclusão de que o estresse é diretamente proporcional à produção de cortisol. Ou seja, se você tem determinado dia infeliz, você tem um aumento proporcional de cortisol. E que o cortisol, ele diminui o sistema imunológico 3 vezes. Vamos traduzir isso, tá? Então, se a gente pegar uma quantidade de tempo do seu dia a dia, se você aumentar a sua infelicidade em 30%, você vai aumentar em 30% a produção de cortisol, que vai diminuir em 62% a eficácia do seu sistema imunológico. Traduzindo, você morreu. Porque 62% de diminuição da eficiência do sistema imunológico é como ter AIDS em fase terminal, ou leucemia avançada, ou uma doença degenerativa muito grave. Você morreu. Ou seja, para você permanecer saudável, o aumento do cortisol não pode ser maior do que 5%. Traduzindo, tá? Se você nesse momento não tem nenhuma doença, eu posso afirmar com 100% de certeza que 95% da sua vida é feliz. Porque se for mais de 5%, você está doentinho. Se chegar a 30%, você morreu. Então, se você está viva, você não é infeliz. Peraí, como assim? Se eu perguntasse antes de começar, vocês são infelizes? Vocês são felizes? Um monte de gente não ia levantar o braço, né? Se eu perguntasse, você está feliz agora? Muitos de vocês... Ou seja, você sabe a diferença entre estar feliz e não estar feliz, certo? E ser feliz seria o quê? Bom, se você sabe o que é estar feliz e não estar, ser feliz seria o quê? A soma desses momentos. Então, se 50% mais 1 da sua vida for de momentos felizes, você é uma pessoa feliz. Ao contrário, não. Então, se você diz que você é infeliz, significa que você é um espírito, porque um vivo não está. Porque se sua infelicidade chegar a 30%, você morre. Então, se você está vivo, podemos afirmar que todos vocês estão, todos aqui presentes, sem nenhuma única exceção, são pessoas felizes. Porque quem realmente é infeliz, morre. Peraí, isso é muito forte. Daniel Kahneman também achou. Peraí, o cara é psicólogo. Ele ganha vida com gente feliz, né? Pensa bem. Você vai procurar um psicólogo por quê? Eu estou infeliz, eu vou procurar ajuda. Se ele ganha dinheiro com a infelicidade alheia e todo mundo é feliz, tem uma coisa errada. Ou a pesquisa está errada,
o que ele achou que estava e ele foi atrás da metodologia. Não, certinho, impecável, tá? Então isso aí que eu estou apresentando não é discutível, é um fato matemático, tá? Bom, peraí. Se essa pesquisa é verdadeira, então meus pacientes estão mentindo? Não. Se eles estivessem mentindo, eu saberia. Pensa bem, o cara vem aqui e diz que está infeliz. Ele crê que está infeliz. Ele tem certeza que está infeliz. Ele vai me pagar um dinheiro grande para eu ajudar ele com essa infelicidade. Ele está mentindo? Não. Ele está dizendo a verdade. Bom, se a pesquisa é verdadeira e meu paciente não está mentindo, eu só posso entender que ele é feliz e não sabe. Se isso é verdade, por que ele não sabe? E como eu faço para ele saber? Então eu não preciso torná-lo feliz, ele já é. Eu só tenho que fazer ele lembrar. Então ele achou que o problema estava relacionado à memória. Foi aí que ele fez o experimento que deu a ele a candidatura ao Prêmio Nobel. E é um experimento tão simples, tão óbvio. E como a gente sabe, as grandes descobertas são bem óbvias. Ele fez o seguinte experimento. Ele pegou uma cuba com água gelada e você deveria mergulhar a mão. Então a água estava a 10 graus e você iria mergulhar a mão na água gelada por 1 minuto. Então, usando a alavanca luminosa, iria dizer o grau de desconforto. Bom, todos os voluntários, sem nenhuma única exceção, acharam que mergulhar a mão na água gelada por 1 minuto é ruim. Ou seja, ninguém achou gostoso. Todos acharam ruim. O grau de desconforto variava, mas todos, sem exceção, acharam ruim. Bom, cada um deles, então, no segundo momento, deveria mergulhar a mão na água gelada por 2 minutos e dizer, foi melhor ou pior? O que aconteceu? Todos, sem nenhuma exceção, acharam 2 minutos pior do que 1 minuto. E na terceira situação, por 3 minutos. E todos, sem exceção, acharam 3 minutos pior do que 2 e pior do que 1. Ou seja, não houve nenhum único candidato que pensou diferente. Muito bem. Aí ele fez uma modificação, introduziu uma modificação no experimento. Então, de novo, você deveria enfiar a mão na água por 1 minuto. No segundo momento, por 2 minutos. No terceiro momento, seriam 3 minutos. Só que nos 10 segundos finais, ele colocou água morna, que subiu a temperatura da água em 2 graus apenas. Ou seja, você iria mergulhar a mão na água gelada por 1 minuto, por 2 minutos e por 2 minutos e 50 segundos. E aí perguntaram, foi melhor ou pior? Todos, sem exceção, acharam que 2 minutos e 50 segundos foi melhor. Peraí, como melhor? Você não ficou mais tempo na água gelada? Porque todas as pessoas identificaram como melhor. E foi aí que ele fez uma descoberta interessante, que o nosso presente dura 3 minutos e aí ele se torna passado. E que o nosso passado, a nossa memória, não é linear. Como assim? Você não lembra as coisas em ordem cronológica, tá? O que faz você marcar a memória com mais relevância não é quanto tempo aconteceu, e sim a mudança de estado. Como assim? Quando você permanece em um determinado estado mais do que determinado tempo, você perde a noção do tempo. E você só recupera quando muda de estado. Vamos traduzir, tá? Você foi tirar férias em Aruba, num hotel paradisíaco, praias maravilhosas, 30 dias de férias. E aí, você passou 27 dias idílicos, ou melhor, paradisíacos. E no 27º dia, você foi assaltado, perdeu seu passaporte, a passagem, o dinheiro, teve que recuperar aquilo, ficou lá, num país estrangeiro. E aí você volta no Brasil e alguém perguntou, como foram suas férias? Horríveis! Foram as piores férias de toda a minha vida. Peraí, não foram 27 dias maravilhosos? E 3 dias... É assim. Você lembra com perfeição quando você foi operado, quando quebrou a perna, né? Se a gente perguntar, você marca os momentos em que você esteve muito mal. Você marca os momentos em que você esteve muito bem? Por que não? Porque na maior parte do tempo você está bem. Se você estivesse muito mal a maior parte do tempo, você lembraria o dia que eu levantei, o dia que eu me curei, o dia que o câncer... Você lembra. Porque a gente lembra com nitidez a mudança de estado. Porque a nossa memória está no passado. Mesmo que você ache que é presente. Não é. E aí,
Se são somente 3 minutinhos de presente, tem ideia de como é que é a sua memória? Bom, por que então houve esse aumento tão grande da infelicidade? Vamos pegar aquilo que a gente falou antes e vamos traduzir. Vamos lá. O pessoal aqui que tem mais de 50 anos, com certeza teve a seguinte experiência. Em casa tinha um álbum de retratos. Antigamente, você não tinha câmera digital. Você comprava um filme. Se você fosse pobre, de 12 poses. Se você fosse um cara abastado, você comprava de 36. E aí, você ia fotografar o evento. Como você só tinha 36, você tinha que tomar cuidado para não desperdiçar a foto. Não é não? Então, aqueles momentos especiais. Tirava as fotografias e ia revelar. Era aquela coisinha bem... Aí você ia olhar para ver se prestou. Se prestou, você imprimia no papel fotográfico. E era um negócio precioso, porque era caro. E aí você botava no álbum, aquele de plástico, lembra? Você levantava, botava um pintinho, botava o plástico, para não estragar, porque é um troço caro. E em momentos especiais, aí você botava no plástico, forrava bonitinho, não tinha? E isso é a pessoa mais caprichosa, porque aqueles outros botavam naquele saquinho, lembra aqueles negocinhos? Mas um povo mais caprichoso tinha aquele álbum, a página, aquele plástico, botava, arrumava, assim, levava um tempão arrumando, aí passava aquele, tipo um negócio autocolante, né? Para proteger da umidade, aquela coisa toda. E vocês tinham esses álbuns. E tinha um lugar privilegiado. Tinha um incêndio, o povo saía correndo para salvar as fotos. Não tinha isso? O povo saindo refugiado, carregando as fotos. Porque isso era uma coisa importante. As fotos da família. Vê se alguém vai voltar a pegar as fotos hoje. Não. E você que tem mais de 50 anos, quando era criança, pegava esses álbuns. Porque a criança pegava, porque era bonito, lembra? Todo arrumado, tinha aquelas lombadas, aqueles mais antigos, né? Aí você, pequeno, pegava aquilo, abria, e aí sua mãe... Esse é sua tia-avó fulana. Esse é seu avô, sua avó. Essa é a tia Maricotinha. E aí você tinha aquelas personagens. E você várias vezes olhava esse álbum. O casamento da sua mãe, o batismo. Tinha lá um monte de fotos. Lembra que era 36 poses? Então não era muita foto. Então você tinha e assistia, e lia e via. Então você sabe como é a cara do seu avô, não sabe? Você sabe como é que é a cara da sua tia Maricotinha. E quem é a tia Maricotinha? Era sua madrinha, que estava no seu batismo, que morava a 300 quilômetros de distância e que pegava o ônibus para ir para a sua festa e sempre te dava um dinheiro. E toda a festa ela estava lá. E aí você olha aquele universo todinho que você lembra. Tem uma foto clássica, né? Do pai trocando a fralda e o menino fazendo xixi. Parece que eles ficam esperando aquele momento para tirar foto. Todo mundo tem essa foto. É uma foto clássica. Então tem foto. É muito comum você ver o homem com um menino na praia jogando água para tirar areia. Tem várias fotos que vocês viram, né? E aí apareceu a câmera digital. Com a câmera digital, você não tem que se preocupar mais. Então, em vez de 36, você tira 5.000 fotos do seu filho. Em todas as posições possíveis. E 5.000 fotos não dá para você botar num álbum. Antigamente você botava no CD, agora que você é moderno, você bota na nuvem. Você tem lá guardado. Então hoje em dia deve ter 36.000, 40.000 fotos na nuvem. E olha que interessante. O seu filho de 4 anos não sabe mexer na nuvem. Ele nunca viu essas fotos. Ele nunca viu nenhuma foto. E quando é que ele vai aprender a mexer? Quando ele tiver uns 14, quando ele não tem nenhum interesse em ver essas fotos. Então o seu filho cresceu sem saber como é a cara da tia Maricotinha. Ele não sabe nem que ela existe. Ele não sabe nada sobre essas coisas. Então, quem é o pai? Pai é aquele cara que ele chega e diz: pai, eu quero um iPhone. Não. Mas pai, eu quero um iPhone. Não. Todo mundo tem um iPhone, menos eu. Não. Eu vou sofrer bullying se não tiver um iPhone. Não. Então, pai,
é aquele sujeito perverso que não deu para ele um iPhone. A mãe é aquela mulher horrível que não deixou ela dormir na casa das amigas. Todo mundo vai, menos eu. Então o pai e a mãe são aquelas pessoas horríveis que dizem: não pode, não vai, não dá, arrume sua cama, arrume seu quarto, não vai sair, não vai comprar um tênis novo, não vai ter essa mochila da hora, não vai ter esse iPhone, não vai ter nada. O pai e a mãe são aquelas pessoas horríveis que fazem a vida dele não valer a pena. Por quê? Você não. Sabe por quê? Daniel Kahneman, diante dessa situação, desenvolveu um novo método terapêutico, que ele deu o nome de revisão das memórias. Bom, se você está vivo, é porque 95% da sua vida é feliz. Então, essa terapia tem como objetivo fazer você lembrar disso. São várias as abordagens, eu vou falar só duas, porque é uma palestra no seminário, tá? Uma delas chama-se álbum de retratos e a outra chama-se pontos cardeais. Vamos começar com o álbum de retratos. Então, ele pegava um paciente que chegou nele para fazer terapia, porque está muito infeliz, porque só vai procurar terapia quando você está muito mal. E Daniel Kahneman é um cara famoso. Logo, terapia com ele é muito, muito caro. Então, Daniel Kahneman, na conversa inicial, faz a seguinte proposta: olha, eu vou te dar um desconto de 30% na consulta se você fizer uma coisa para mim. Eu estou participando de uma pesquisa. Quantos anos você tem? 32. Então, eu quero que você faça um álbum de retratos com 32 páginas duplas, par e ímpar. E você vai preencher essa página par e ímpar com 10 fotos, 5 par, 5 na ímpar, 10 fotos representativas de cada ano da sua vida, só 10. Então, primeira página, de 0 a 1, 10 fotos, só 10. De 1 a 2, 10 fotos. E assim até você completar 32 páginas, que são os anos da sua vida. Então, cada paciente, ele fez a seguinte proposta. Bom, vou ilustrar com um paciente de 32 anos, que trouxe o álbum. E aí ele sentado, agora você vai me explicar. Quem é esse? Sou eu. Você, esse bebê. Você tá gordinho, né? É. Quem alimentou você? Porque se ninguém alimentasse, você estaria muito magro, não é? Porque você não pode se alimentar sozinho. Quem alimentou você? Você parece limpinho. Quem limpou você? Aí ele vê a sua foto com 2 anos. Vem cá, você não tem nenhuma deformidade visível, né? Quem vacinou você contra pólio? O que é isso? Meu aniversário. O que é isso? Um bolo. Quem fez o bolo? Tem docinhos também. Quem fez? Acho que minha mãe. Sua mãe. E os docinhos? Quem é essa mulher? Tia Mário Cotia. Quem é a tia Mário? Eu não lembro, mas era minha madrinha de batismo. Ah, então no batismo voltou lá atrás. É essa? É a tia Mário Cotinha. Que está em todos os aniversários. Sim. Ela morava com você? Não, 300 quilômetros. E viajar 300 quilômetros para estar no seu aniversário. É. E esse aqui? É quem deu a festa. Que presente você ganhou? Quem são essas pessoas? Você parece saudável. Quem é essa pessoa? Esse é meu pai. O que ele está fazendo? Trocando minha fralda. É, seu pai trocava sua fralda. Aparentemente sim. E aí ele começava a questionar. Para, quem é esse aqui? Sou eu, na minha festa de 15 anos. E esse vestido, quem fez? Minha mãe. Aquela mulher horrível que não dá um iPhone. Que fez o vestido? Foi. Fez o vestido. E a festa. E se você notar, né, antigamente, né? A geladeira quebrou, a Coca-Cola estava quente, mas você não lembra disso. Na hora da foto, todo mundo... Não é não? E aí, nossa, você tinha cabelo, nossa, isso... Quantas coisas tem na foto? Só que você viu essas fotos. Sua criança não. Então ela não tem nenhuma lembrança disso. Você sabe que tinha parentes. Você teve avô. Ele morreu antes, mas você sabe que ele existiu. E sabe que ele teve interesse em você. A tal da tia Maricotinha, que já morreu, estava lá. Por que ela estava lá para uma criança como você? Qual a importância? Quem são aquelas pessoas que estavam na sua festa? Teve gente que se interessou o suficiente para ir na sua festa? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Você tem festa todo ano. Tem uma festa. E tem um bolo. E tem docinho. Porque alguém se interessou em fazer um bolo e um docinho. E o vestido. E a roupa. Porque no aniversário você veste uma roupa especial. Quem comprou?
Quem providenciou? E aí, num determinado momento, eu sou feliz e não sabia. E aí Daniel Kahneman explicou que com o advento da câmera digital, nossas crianças perderam as memórias. Porque a principal fonte de memórias são os álbuns de retratos, que devem ser manuseados, sentidos, vivenciados. Você tem que reconhecer seus antepassados. Você tem que ter uma noção de continuidade. Porque lembram, a nossa memória dura e é passado. E o nosso passado não é dado pelo passagem do tempo, e sim pela mudança de estado. Então, se você for pulsar pela sua memória, você vai lembrar quando quebrou a perna, quando foi operado, quando morreu alguém, e não de cada aniversário com docinho, brigadeiro, cajuzinho que você teve, com cada presente que você ganhou, com o número de pessoas que estavam lá, quantas vezes alguém brindou a sua saúde, quantas pessoas tiveram o seu batizado. Você tinha uma roupinha especial? Quem fez a roupinha especial para o seu batizado? Quem se interessou o suficiente por isso? Você é saudável hoje? Ah, eu não tive mãe. Tem pólio? Não. Então alguém vacinou você da pólio. Alguém vacinou você de tuberculose, de sarampo. Então, eu soube na Inglaterra uma coisa interessante. Vocês sabem que 0, tantos % da população brasileira é surda? Sabe por quê? Porque a gente não tem surto de sarampo, catapora, coqueluche, rubéola, e as crianças não nascem surdas. Nos Estados Unidos tem, porque a vacinação não é obrigatória. Então, você é saudável. Por quê? Alguém se interessou o suficiente para te alimentar. Porque se não tivesse, você tinha raquitismo, malformações ósseas. Você não tinha os cabelos como estão hoje. Então, com certeza, alguém se importou muito com o seu bem-estar para você ser tão saudável hoje. E você sabe quem foi? Aquela pessoa horrível que não te deu o iPhone é aquele que está na praia, jogando água na areia, que está levando você e que estão nas fotos. Aquele homem que é sisudo agora, que estava com o bebê no colo, para dormir, para arrotar. Todas essas memórias que você tem e seu filho não tem. Todas essas coisas que você construiu e que ele não. Então, o que sobra para as nossas crianças e jovens? Os momentos em que ele não ganhou um iPhone, que não dormiu na casa da amiga, não foi para a festa, não teve a mochila da hora, não teve isso, não teve aquilo, não teve nada. Por quê? Porque ele não tem essas memórias. Elas não foram construídas. Porque a memória que você tem dos seus avós não é uma memória neurológica, é uma memória construída através dos seus álbuns de retratos. Então, Daniel Kahneman, aquilo para mim marcou. E ele fez mais ainda. A segunda técnica terapêutica que ele usou na revisão das memórias chama-se pontos cardeais. Como assim pontos cardeais? Olha, lembre-se, você é feliz, só não lembra, tá? Você está preso no momento de dor, porque você vinha de um tempo longo de bem-estar e de repente está sofrendo. De repente você perdeu alguém, é o luto. De repente veio a doença. De repente alguma coisa muito séria, muito grave tirou você do prumo. E você está presa nessa memória. E por isso você acha que sua vida não vale a pena. Bom, você está perdido na floresta. O que você faz para se achar? Quem foi escoteiro sabe, pontos cardeais, né? Então, procura o sol, procura uma estrela, procura a lua, procura um ponto de referência. O nome disso são pontos cardeais. Então, ele pegou uma paciente deprimida. Eu lhe darei um desconto de 60% na terapia, se você fizer algo para mim. O quê? Esse é um caderno chamado Pontos Cardeais. E todo dia você vai preencher esses pontos cardeais. Como assim? É simples. Os pontos cardeais são o seguinte. Você vai olhar para cima. Quando não é o teto, tá, gente? O céu, tá? Você vai olhar para cima e vai descrever o que está vendo. Você vai olhar em volta e descrever o que está vendo. E você vai olhar para si mesmo e descrever o que está vendo. Só isso. Então, na próxima sessão, daqui a 7 dias, eu quero 7 páginas preenchidas com esses pontos cardeais. Para cima, em volta e para si mesmo. Só isso. Só isso. 60% de desconto.
Dinheiro é uma coisa boa, né? Então, mesmo deprimido, você sabe disso. Então, imagina, como é caro uma terapia com esse cara. Aí ela fez. Primeiro dia. O tempo está horrível como sempre. O tempo é sempre horrível nesse país. Estou no meu quarto, que eu decorei. Está como sempre. Nada de especial. Eu estou usando meu pijama de favela favorito, que é o que eu sempre uso. Segundo dia. O tempo continua horrível. Nada mudou de ontem para hoje. Estou no meu quarto, continua a mesma coisa. E eu estou usando meu pijama favorito. Terceiro dia. Como eu falei, esse lugar é um inferno. Nada muda. Estou no meu quarto, que está exatamente como estava ontem. Eu não vejo o propósito disso. E eu estou usando meu pijama de flanela. Quarto dia. Não tem sentido. O tempo aqui é sempre ruim. Estou no meu quarto. É melhor trocar esse pijama, senão vão achar que eu sou porca. Quinto dia. O tempo continua horrível. Eu arrumei o quarto e comprei um pijama novo. Sexto dia. O tempo continua horrível. Mas eu resolvi trocar os móveis de lugar. E comprei outro pijama para eu trocar sempre. E já ouviram aquela expressão? O tempo cura, mas só se ele passar. Como nós nos perdemos no tempo, a gente não percebe ele passar. Os pontos cardeais forçam você a ver que um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro, distancia você do sofrimento. E aí ele mostrou que o Livro dos Espíritos está certo. Porque tem uma questão muito interessante lá. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Mas toda vez que você lê isso, você interpreta o seguinte, noutra encarnação, daqui a 100 anos, 200 anos, eu vou saber, e aí... Não é necessário. Se você fizer isso agora, hoje, nesse momento, o que você vai descobrir? Que 95% da sua vida é feliz. Você é que não lembra. Que se você revisar suas memórias e tomar consciência desses momentos, você instantaneamente toma consciência do seu estado de felicidade. Porque felicidade não é um momento de êxtase, é a soma dos momentos de bem-estar. Assim como o sofrimento não é uma prisão de um dia, é um momento que aconteceu e ficou no passado. Porque é muito comum, né? Você chega uma pessoa, como é que você está? Péssimo. Por quê? Meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos, isso marcou minha vida. E desde aí eu tenho tido esse sofrimento constante. E aí passa um tempo com alguém, e aí, tudo bem com você? Não, eu não sou um homem feliz. Por quê? Porque meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos, isso marcou minha vida. E desde aí eu sempre tive essa coisa de abandono. E aí você passa algumas vezes assim, e aí, tudo bem? Não estou bem. Você sabe que eu fui abandonado quando tinha 11 anos, isso marcou minha vida. Quantos anos você tem? 62. Peraí, de 11 anos até os 62 anos, nada aconteceu? Nada de bom aconteceu? Você não deu um beijo na boca? Não teve uma experiência? Não teve uma Coca-Cola gelada perfeita naquele momento que você estava com sede? Nada! Não. Você está preso. Quando você tinha 11 anos, você está eternamente aprisionado no momento. Isso não marcou sua vida. Você não saiu de lá. Você não sentiu o tempo passar. Porque quando você realmente está feliz, por exemplo, um casamento de 60 anos, aí um deles morre. 2 meses depois, o outro morre de pneumonia. Não. Pneumonia é o que está escrito no atestado de óbito. Na verdade, ele morreu por causa do quê? Tristeza. Que causou aumento do cortisol, imunossupressão e morte. Porque quando você é realmente infeliz, você morre. Porque a infelicidade produz cortisol. E o cortisol diminui o desempenho do seu sistema imunológico 3 vezes. Então, preste atenção. Você é infeliz? Sim. Está com alguma doença? Está saudável? Então você é feliz, só não lembra. Daniel Kahneman então disse que o problema da nossa sociedade não é o suicídio. Porque você não se suicida para chamar atenção.
Você não se suicida para ser uma estatística. Você se suicida para parar com a dor que você acha que é a única coisa na sua vida. Por quê? Porque você não lembra das coisas boas. Porque nossa memória é não linear. E em vista disso, a gente precisa de auxílio para marcar a passagem do tempo. Antigamente, nós fazíamos isso. Por isso, nós tínhamos a noção de fazer parte de uma família. E essa família ter raízes profundas e longas no passado. E que a nossa vida hoje é consequência de uma série de pessoas que se sacrificaram, que se esforçaram, que dedicaram horas e horas para esse menino chorão que vomitava e sujava a fralda todo o tempo. E que ninguém teria nenhum interesse a não ser seu pai, sua mãe, seus avós, seus primos, a tia Maricotinha, todas aquelas pessoas que saíram da sua vida para acomodar você e permitir você ter a vida que você tem hoje. Ah, mas a minha mãe me abandonou quando eu tinha 11 anos. Você tem poliomielite? Não, né? Tem sequela de raquitismo? Não, né? Você tem lesões de pele grave? Não, né? Você não tem nada que marque fisicamente isso? Só suas lembranças. E tem certeza que elas são reais? Representam mesmo um sofrimento longo e terrível? Ou são momentos em que você está preso porque não tem pontos cardeais? Nem referências, nem ponto de partida, nem de chegada, nem nada. Então Daniel Kahneman respondeu para a repórter, e depois de eu ver o trabalho dele e o resultado da aplicação dessa técnica, eu digo: a que o senhor atribui o aumento da infelicidade entre crianças e jovens? A câmera digital, a ausência de memórias que mostrem para você e marquem esses momentos pelos quais você tem que ser grato. Então a terapia da gratidão nada mais é que fazer o quê? Fotografar esses momentos pelos quais você deve agradecer. E se você prestar atenção, são muitos. São muitos. São muitos, muitos mais do que você já imaginou. Porque se você não morreu, é porque você tem muito a agradecer. Você tem a agradecer 95% da sua existência. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.